Bueno, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles a quem eu estabeleci contato ainda hoje, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Nidal Ahmad, sou assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, lotado na terceira promotoria de justiça criminal há 20 anos, lidando com crime, lidando com promotoria criminal. Também sou mestre em Direito, especialista em Direito, professor de Direito Penal e Processo Penal da Universidade de Santa Cruz do Sul. Também dou aula na graduação e também aqui professor do CEISC. Para aqueles que querem me acompanhar nas redes sociais, é só dar uma chegadinha lá no @profnidal, que você vai ver que tem uma série de informações, uma série de dicas, uma série de também notícias, né? E também comentários sobre eventuais alterações legislativas, sobre eventuais decisões proferidas pelos nossos tribunais superiores e muitas dicas de OAB, muitas dicas também de concurso público. Bueno, mas o nosso papo aqui é falarmos um pouquinho sobre um tema que cai valendo na prova da OAB, que é crime impossível. Aqui uma explanação especificamente sobre esse ponto, esse tema envolvendo crime impossível. E o crime impossível tem a previsão, o crime impossível, ele tem previsão lá no artigo 17 do Código Penal. Lá no artigo 17 do Código Penal. E para nós falarmos em crime impossível, você tem que ter em conta duas situações aqui. O crime impossível, ele pode ser exteriorizado, ele pode se revelar a partir de duas situações que estão especificamente previstas no artigo 17 do Código Penal. Lá no artigo 17 do Código Penal diz lá que não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível a consumação do crime. Então vejam que o crime impossível ele tá delineado em duas situações. Quando se trata da ineficácia absoluta do meio, ou quando estivermos diante da impropriedade absoluta do objeto, E em decorrência da ineficácia absoluta do meio e da impropriedade absoluta do objeto, será impossível a consumação do delito. Mas, professor, que raio é esse negócio de ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto? Então vamos por partes aqui para você poder compreender e ficar bem definido na tua cabeça. Quando a gente trata de ineficácia absoluta do meio, você tem que saber o que se trata esse meio, o que posso considerar com aquilo que pode ser considerado meio. Na verdade, quando se trata de meio, você faça uma ligação, faça uma vinculação com aquele instrumento utilizado para a execução do delito. O instrumento, o modo utilizado pelo agente para buscar alcançar a consumação do delito. Só que o instrumento, ou o modo que ele utilizou, que ele elegeu para a consumação do delito é absolutamente ineficaz. O instrumento que ele elegeu para a consumação daquele delito, o instrumento utilizado para a execução e consumação do delito, ele é absolutamente ineficaz, não vai fazer nada, não vai alcançar nunca a consumação, será impossível a consumação por conta da ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente para execução e consumação daquele delito. Como assim, professor? Imaginem vocês que o sujeito ele queira matar uma pessoa com uma arma defeituosa. Imagina, a arma ela é defeituosa, uma arma que jamais efetuaria qualquer disparo. Imagina que eu queira matar uma pessoa e faço a mira e aciono o gatilho e a arma não desfere nenhum disparo de arma de fogo. Não há nenhuma possibilidade que ela possa desferir
um disparo de arma de fogo por conta do defeito. Vejam, será impossível a consumação daquele delito por conta do meio que o sujeito elegeu para executar e consumar. Aquela arma jamais efetuaria qualquer disparo. Querem ver outro exemplo? Imaginem imagina uma menina que quer praticar, ela quer interromper a gravidez com a morte do feto, quer praticar o aborto. E ela ouve que chá de boldo é um meio abortivo. Imagina, ela para praticar o aborto, ela vai ingerir chá de boldo. Velho, chá de boldo não tem efeito abortivo. Jamais chá de boldo vai causar interrupção da gravidez com a morte do feto. Não há menor possibilidade de consumar o crime de aborto. O meio utilizado absolutamente ineficaz para chegar à consumação. É impossível a consumação do crime de homicídio, é impossível a consumação do crime de aborto. Perceberam? Isto caracteriza crime impossível. Beleza? Conseguimos entender isso? Tranquilo? Imaginem também que o sujeito quer matar a vítima e emprega uma substância que não tem efeito de intoxicar o organismo, ou seja, aquela substância não é veneno. Também caracteriza o crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado. Tá claro isso? Espero que você tenha entendido, tá? Não confundir com a impropriedade absoluta do objeto. Vejam que também a impropriedade absoluta do objeto leva ao crime impossível, leva à impossibilidade da consumação do delito. Mas, professor, o que vem a ser o objeto? O objeto aqui é aquela pessoa, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do sujeito, sobre a qual recai a conduta do sujeito. Vejam que o sujeito ele quer atingir uma pessoa, ele quer atingir uma coisa, mas há uma impropriedade absoluta do objeto que jamais vai levar à consumação do delito, jamais ele alcançará a consumação daquele delito desejado. Perceberam? Neste caso aqui, o meio ele é eficaz, só que o objeto sobre o qual recaiu a conduta do agente, ele é absolutamente impróprio. Jamais, em nenhuma hipótese, vai ter a possibilidade de alcançar a consumação daquele delito. Imaginem que o sujeito ele se aproxime daquele seu inimigo. Imagina o sujeito, ele chega próximo ao desafeto, querendo matar aquele desafeto, odeia aquela pessoa, e ele percebe que aquela pessoa está desacordada, dormindo, na cabeça dele está dormindo, aquele jaguar está dormindo, agora vou matar ele dormindo, e pega e efetua 5 disparos contra o corpo daquela pessoa, e depois constata-se que na verdade, aquela pessoa não estava dormindo. Aquela pessoa, ela já estava morta. Ao tempo da conduta do sujeito, a vítima já estava morta. Vejam que não há objeto a ser atingido, não havia mais objeto vida, não havia mais vida a ser ceifada, não havia mais vida a ser eliminada. Vejam que o meio utilizado, 5 disparos de arma de fogo, a arma funcionava, 5 disparos de arma de fogo, mas o sujeito, a conduta recaiu sobre um objeto absolutamente impróprio para consumação, a vítima já estava morta. Como é que tu vai consumar um crime de homicídio numa vítima que já estava morta? Então, neste caso aqui, o crime é impossível. Querem ver outro exemplo? Imaginem a situação de uma menina que quer praticar o aborto, mas na verdade ela não estava grávida. Imagina a menina que quer praticar um crime de aborto e ela ingere uma substância abortiva. Sim, aquela substância que ela utilizou é eficaz para interromper a gravidez com a morte do feto.
Só que o objeto sobre o qual recaiu a conduta dela é absolutamente impróprio. Não há afeto. Vejam que não há objeto a ser atacado, não há afeto a ser eliminado. Vejam que ainda que ela tenha ingerido aquela substância abortiva, o objeto sobre o qual recaiu a conduta dela é absolutamente impróprio. Perceberam vocês? Então imagina que a menina, ela pegou e ingeriu o Citotec, e verifica-se depois lá no enunciado que aquela menina não estava grávida, a gravidez era psicológica, ela supôs que estava grávida, mas não estava. Perceberam vocês? Aqui não há a possibilidade de consumar um crime de aborto por uma razão bem simples, não havia afeto. Isto é a impropriedade absoluta do objeto. Então, se você se deparar no teu enunciado lá, que o sujeito empregou um meio que é absolutamente ineficaz para gerar o resultado, para gerar uma consumação, você está diante do crime impossível. Ou se você verificar no enunciado que o sujeito, embora tenha utilizado um meio eficaz, mas o objeto sobre o qual recaiu essa conduta é absolutamente impróprio, você também estará diante de um crime impossível. Professor, e qual é que é a consequência do crime impossível? Não se pune nem a tentativa. Não pune nem a tentativa. Na verdade, o crime impossível, ele caracteriza um fato atípico. O sujeito não responde por nada. Sim, a menina, aquela que ingeriu substância abortiva sem estar grávida, nem por tentativa de aborto vai responder, não responde por nada. O sujeito que se aproxima da vítima e emprega uma arma de brinquedo, por exemplo, ou uma arma absolutamente defeituosa, e para buscar matar a vítima, e aquela arma jamais efetuaria qualquer disparo, ela seria absolutamente ineficaz para atingir a consumação, nós estamos diante de um fato atípico, nem por tentativa de homicídio. Ah, professor, mas ele teve a intenção de matar a vítima, não vou examinar o elemento subjetivo. O crime impossível, ele vai adotar a teoria objetiva, ou tem que analisar objetivamente se é possível a consumação ou não. Não importa o elemento subjetivo, o que importa é que o meio ele é ineficaz, o que importa é que o objeto é absolutamente impróprio, é isto que importa para caracterizar o crime impossível. Então, se cair na tua prova lá e você verificar que se trata de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, você vai dizer que o fato ele é atípico, tá? Resumindo aqui, eu tenho crime impossível pela ineficácia absoluta do meio, pela impropriedade absoluta do objeto, leva à impossibilidade da consumação do delito. E a consequência é que o fato será atípico. Professor, como é que isso já caiu em prova? Vamos ver como é que isso já caiu em prova? Olha lá. Caiu no 22º exame da OAB. Acreditando estar grávida, Pamela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles sequer a deixavam namorar, utilizando, olha só, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no banheiro de sua casa, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de... Você vai extrair do enunciado a tua resposta. Ela não se achava e nunca esteve grávida. O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado o procedimento administrativo investigatório próprio e com o recebimento dos autos do Ministério Público, olha só o que o Ministério Público fez, olha lá o que o Ministério Público fez, ofereceu denúncia em face de Pamela pela prática do crime de aborto provocado pela gestante, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave nos termos do artigo 124, combinado com o artigo 127, ambos do Código Penal. Diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado de Pamela. Velho, como é que você vai atribuir a uma pessoa a prática de um crime de aborto sem que tenha a possibilidade de eliminar um feto?
Como é que você vai atribuir a prática de um crime de aborto sem que exista um feto? É absolutamente impróprio o objeto, absolutamente impossível a consumação do crime de aborto por ausência de objeto, por ausência de feto. Então, nesse caso, a resposta é bem singela, na lata, na tampa, é a atipicidade da conduta. O fato é atípico. Seu promotor, o senhor errou. Seu promotor, você não fez CISC. Seu promotor, o fato, ele é atípico. Não há crime. Beleza? Espero que você tenha entendido o crime impossível e também que saiba que tem muitas e muitas e muitas outras informações nesse estilo, nessa sistemática, aguardando vocês. Um beijo carinhoso, respeitoso para as meninas e um abraço, meu senhor, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.